a gente vai falar sobre rotina, tá? A importância da rotina, como implantar uma rotina para o seu bebê, o seu filho, desde que o bebê chega da maternidade. É possível, doutora? É sim. Esse tema é uma grande preocupação das mamães, né? Às vezes chegam lá no consultório ou então nas redes sociais me perguntam: meu Deus, como é que eu faço? Minha maternidade está caótica. Realmente é uma preocupação frequente. Como é que eu faço para implantar essa rotina? É importante mesmo? Será que o bebezinho tão novo já consegue entrar na rotina? Né? Inclusive, o meu método Mamãe Incrível ensina muito isso. A gente fala sempre, é um dos meus mantras. Rotina é vida, né? Quem me acompanha sabe disso. Rotina é vida. Então faz parte, minhas alunas e minhas pacientes, elas sabem muito bem da importância da rotina e elas lidam muito bem com isso. E inclusive hoje em dia, né, nessa época de quarentena que a gente está vivendo, elas conseguem administrar muito melhor os seus filhos e as suas casas com esses ensinamentos, né? Esse passo a passo aí da rotina. E o que a gente faz então, doutora? Por que a gente deve iniciar uma rotina com o bebê? Bem-vindos! Diga onde eles estão falando. Quem quiser comentar, fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu vou só escrever aqui, antes da gente começar, o tema de hoje, né? Que é rotina. E até botar assim, como é pequenininho, vou botar tema, rotina. Pronto, que aí todo mundo já sabe o que é. E o hashtag, chame uma amiga, dá tempo aí de convidar alguém. Começou a live, começou o Café com Informação, aqui pelo Instagram, por exemplo, pela setinha. Esteio, Rio Grande do Sul. Meu marido é de Rio Grande, gaúcho, adoro. Mineiro e gaúcho se dá bem, né? Acho que é um pouco parecido. Então, na setinha do Instagram, você pode convidar até 50 amigas aí para participar da live. E tanto no YouTube quanto no Facebook, pode comentar ali também. Quem quiser também fazer pergunta, que tiver no Instagram e tiver aparecendo essa caixinha de pergunta com interrogação, pode utilizar, porque para mim fica mais fácil, fica ali fixado e eu não me perco, né, para responder todo mundo. Então, falando de por que a gente deve, então, ter uma rotina com o bebê. Primeira coisa, o bebê, ele tem, nós, né, como um todo, nós temos uma coisa chamada ciclo circadiano. Essa palavrona aí significa o quê? As alterações hormonais, alterações funcionais do nosso organismo como um todo, eles ocorrem diferentemente ao longo do dia e da noite. Nós temos alguns processos internos no nosso organismo que eles ocorrem mais de dia, outros ocorrem mais à noite. Isso aí faz parte da fisiologia normal do ser humano e o bebê também. Doutora, mas será que desde que o bebê nasce é possível fazer isso? Sim. Obviamente, você não vai conseguir no primeiro dia que você chega em casa que o bebê, né, entre ali naquela rotina. Mas se você tiver uma rotina própria, é mais fácil que aquela casa como um todo, onde o bebê está vivendo, né, entre naquela rotina, mesmo sem você perceber. O que você não deve deixar é a coisa caótica. Vou fazendo as coisas, apagando incêndio, né, enxugando o gelo, não. Você procure ter algo mais estruturado, mesmo que a gente não siga 100%, porque isso dá mais conforto para você também. Isso faz com que você conheça melhor o seu bebê. Como eu falo sempre aqui nas lives, quando você tem uma rotina mais estruturada, você conhece o comportamento do seu bebê ao longo do dia e da noite. Então você começa a ver que ele tem um padrão, o bebê começa a estabelecer um padrão e fica mais fácil você observar quando tem algo fora desse padrão. Então, por exemplo, meu bebê sempre tira uma soneca tal nesse horário, ou não costuma chorar durante a manhã ou durante o dia. Quando isso sai do padrão, não quer dizer sempre que seja alguma coisa que você precise se preocupar, mas você já fica ali com as anteninhas ligadas, como eu falo, com as red flags, pensa, vou observar esse bebê meu mais um pouquinho pra gente ver por que saiu dessa rotina. Será que foi um salto de desenvolvimento? Será que é um pico de crescimento? Será que os bebês maiores, será que é um dentinho nascendo incomodando? Você já começa a ficar ligada quando você tem uma rotina estabelecida.
Você sabia que desde o útero a gente já tem rotina. Então, a gente consegue conhecer melhor esse bebê, a gente consegue ajudar a fisiologia normal do bebê, que é o ciclo circadiano de dia e de noite, né? Ele entender melhor o que é dia, o que é noite. A rotina do dia é diferente da rotina da noite. E também ajuda no maior descanso dessa mamãe que acabou de ter neném, que a gente, né, sabe que por mais que você tenha as coisas estabelecidas, uma rotina, você sempre vai estar cansada. Isso é normal, principalmente no primeiro ano do bebê. Então, quanto menos rotina, mais estressada e cansada e perdida a mamãe vai ficar. Então, serve para manter as funções do ciclo circadiano do bebê, serve para você conhecer melhor esse bebê, você identificar mais rapidamente o que pode estar fora do lugar ali e para o seu descanso também e o conforto também do bebê. Os bebês, as crianças, eles são seres eles gostam muito da rotina, isso conforta eles, dá segurança. E aí, às vezes, a gente responde pergunta de mamães, como é que eu faço agora nessa época de coronavírus para estabelecer uma rotina? Quanto mais estruturada for essa rotina, mais essa criança, esse bebê, ficam tranquilos, sabendo o que esperar, né? Não gera menos ansiedade, isso desde o primeiro dia que chegou da maternidade. Como eu falei, isso não vai ser do dia para a noite, mas se você for mantendo mais ou menos o que você estabeleceu, aí para os primeiros dias, isso vai entrando, as coisas vão se encaixando. Como as mães perguntam, desde quando começa então a estabelecer a rotina? No útero já tem rotina, dentro do útero o bebê já tem rotina. A gente observa que às vezes eles ficam mais agitados, tem bebês que tem um horáriozinho que se agitam mais, tem bebês que, né, tem um horário certo de dormir ali naquele útero, tem um horário que soluçam mais ou se movimentam mesmo. Então, dentro do útero, a depender até da movimentação da mamãe, já existe uma rotina, né, meio pré-estabelecida. Então, isso faz parte do ser humano. Até tem gente que fala assim, não gosto de rotina, acho rotina muito chato e tal. Gente, pra gente sair da rotina, a gente precisa ter rotina. Então, as coisas, elas são antagônicas, né? O preto, o branco, o sol, a chuva. Para você aproveitar uma coisa, você precisa ter a outra. Então, não quer dizer que você vai viver os 7 dias da semana, 365 dias do ano na rotina. Mas de segunda a sexta, né, nos horários aí de trabalho, digamos assim, você ter isso mais estabelecido vale a pena demais para a sua sanidade mental e a do seu bebê, do seu filho também, tá? Então, desde o nascimento mesmo. Na maternidade, claro, é um pouco mais difícil, porque, né, você vai perceber, quem não teve bebê ainda, entra gente toda hora, de noite bota pra mamar toda hora, e aquela agonia, às vezes tem visita e tal, então é meio caótico. Na maternidade não tem como você estabelecer. Aí entra a enfermeira para fazer uma medicação e você não tem aquela rotina de casa. Porém, quando você chega em casa, o primeiro dia, você já consegue, vou chegar em casa, vou escolher o horário para dar o banho, vou escolher o horário para arrumar, né, lavar as roupinhas, vou escolher o horário, né, que eu vou ficar na sala, que eu vou dar uma circulada com o bebê. Começar mesmo em amamentação exclusivo, em aleitamento materno exclusivo, livre demanda, é possível. Você vai respeitar a livre demanda do bebê e nesse meio termo, né, nesse meio tempo, você vai fazer, né, manter aí a sua rotininha, tá? A internet aqui tá ruim, voltamos. A gente tem algo que a gente chama de esterogestação. Não sei se vocês já ouviram falar, eu digo que a gestação, ela dura 1 ano, a gestação da gente, não é 9 meses, são 9 meses. São os 9 meses dentro da barriga e 3 meses fora da barriga. Existe esse termo, não sei se vocês já ouviram falar, que chama esterogestação. Isso significa um período de transição de mais ou menos 3 meses aí, onde esse bebê ainda se imagina, né, nessa transição de dentro para fora do útero, e algumas funções, inclusive funções respiratórias, do trato gastrointestinal, elas estão ainda em andamento, elas estão em evolução. Por isso que por exemplo, a respiração do bebezinho recém-nascido, é muito comum a mamãe chegar no consultório e dizer, ele tá respirando, tá roncando, eu acho que tem alguma coisa no nariz do bebê, e na verdade é apenas essa transição onde a respiração ela é mais ruidosa, ela é irregular, ela é uma respiração que tem pausas, que tem ruído.
né? Isso faz parte da evolução fisiológica normal do bebê, da esterogestação. Então, nessa esterogestação, que dura 3 meses, essa rotina também vai ser implantada de forma a se sedimentar melhor. Você vai começar no primeiro dia e você vai observar que com o tempo o bebezinho vai entrando mais ou menos naquela rotina que você estabeleceu. Como é que eu faço isso, doutora? Para você fazer isso, primeira coisa que eu falo sempre também aqui nas minhas lives, é você ter um período de autoconhecimento e conhecimento do seu bebê. Autoconhecimento como mãe e conhecimento do seu bebê. Por exemplo, eu falo muito de lua de leite, né? Que é, quem não sabe, que nunca viu esse termo, a lua de leite, a gente tem a lua de mel quando casa, né? Tem aquele período que fica só o casal viaja para curtir ali depois do casamento, e a gente tem a lua de leite, que é justamente essa curtição aí da mamãe, do bebê, de quem está envolvido diretamente nos cuidados do bebê, que deve durar mais ou menos uns 30 dias. É o primeiro mês do bebê em casa. Essa lua de leite, ela deve ser, ela existe para quê? Para que a mãe, o pai, os cuidadores do bebê consigam estabelecer uma conexão com esse bebê, consigam conhecer como é que esse bebê funciona, a mãe consiga estabelecer uma amamentação adequada, e durante esse período a gente deve evitar ao máximo visita. Usar até esse termo, falar visita só depois da lua de leite, que é a partir dos 30 dias. Nesse período a gente só vai ter o quê? Rede de apoio, né? Uma vovó que vai ajudar a fazer uma comida, lavar uma louça, ficar com o bebê enquanto a mamãe descansa. Rede de apoio é diferente de visita, né? Então, nessa lua de leite é que a gente vai conseguir uma tranquilidade maior para estabelecer essa rotina, uma rotina alimentar, de amamentação, uma rotina de banho, uma rotina de soneca, uma rotina de como é que a casa funciona, quem vai limpar, quem vai lavar, quem vai cozinhar. Então é necessário, às vezes as pessoas ficam muito ansiosas para apresentar este bebê aos outros, parentes, amigos, e as pessoas também ficam ansiosas para conhecer esse bebê, mas antes de 30 dias, o ideal é que você mantenha esse bebê guardadinho, porque você vai sentir essa necessidade de olhar para o seu bebê, de conhecer a demanda dele, de passar por alguns obstáculos aí da amamentação, que você vai ter, né? A maioria tem, então é importante você estar mais sozinha, mais com as pessoas mais próximas a você e não com muita gente de fora, e você às vezes está cansada, na hora que você começa a dormir, chegar uma visita. Então o ideal é que você se preserve nesse primeiro mês e você consiga sedimentar melhor essa rotininha aí. Quem estiver entrando, galera aí linda, quiser dizer de onde vem, lembrando que a gente está transmitindo simultaneamente aqui do Instagram, do Facebook e do YouTube. Então, falando sobre rotina, a importância da rotina para o bebê, para a criança em geral. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade aqui que eu vou respondendo, tá? Tô falando aqui, mas podem perguntar. Então, seria essa a importância da lua de leite, a importância de você estabelecer essa rotina com as pessoas mais íntimas, as pessoas que estão diretamente ligadas à orientação, à educação desse bebê, né? Esse primeiro momento aí, esse primeiro mês da esterogestação, que dura 3 meses. Recife! Adoro! Bolo de rolo, oh meu Deus, delícia! E aí, como é que a gente pode então estabelecer essa rotina? Como eu falei no início, a gente tem algo que chama ciclo circadiano, ciclo do dia e da noite. Então, geralmente, quando as mamães chegam no meu consultório e o bebê já tem alguns dias de nascido, Rio Grande do Sul, meu marido, como eu falei, é de Rio Grande, ali lá, pertinho do Chuí. Então, a gente faz... as mamães chegam lá e dizem, meu Deus, meu filho está trocando o dia pela noite, meu bebê está trocando o dia pela noite. É a frase mais, né, que a gente mais ouve com mais frequência. Por que isso acontece? Porque ainda o bebê está nessa esterogestação, está nessa adaptação. Imagina, estava tudo escurinho, quentinho, não enxergava nada, água, outros barulhos, de repente, puf, vem para esse mundo, Tocantins. Olha só. E aí, de repente ele é jogado neste mundo, né? Ele tem que se adaptar. Claro que de repente vai trocar o dia pela noite inicialmente, tá? Mas tem como a gente ajudar a isso se estabelecer de forma mais saudável, né? Do ciclo circadiano, como eu falei. Então, como é que a gente faz? Eu falo para as minhas mamães assim: o que a gente vai fazer? Durante o dia,
ele tem que entender que o dia é diferente da noite. Então, durante o dia, esse bebezinho pode dormir em outros lugares, não precisa dormir necessariamente no berço, né? Ele pode dormir até com a gente mesmo, né? Encostadinho no corpinho, você está relaxando no sofá. Curitiba! Eu tenho várias alunas do Método Mamãe Incrível aí em Curitiba. Andriele, beijo pra você também, aí de Curitiba, Devlin. E aí você vai deitar ele, ou você vai colocar no carrinho, colocar do seu lado, você tá fazendo alguma coisa, né? Tá ali na sala assistindo, tá conversando, pode colocar seu bebê, né? Desde que não precisa fazer tanto barulho, mas também não precisa ficar silenciando totalmente. Thaís, lindona, silenciando totalmente. Você vai conversar, a criança vai perceber que tem ruídos ali durante o dia e ele vai começar a se acostumar. Claridade também, né? Não precisa você escurecer totalmente. A Paulinha aqui perguntando, durante o dia você acha que o bebê deve dormir no claro ou melhor dormir no escuro? Porque nos adultos, mesmo durante o dia, dormimos no escurinho. No bebê, como você está estabelecendo a rotina de sono e de dia, o ideal é que de dia se durma no claro, para que o sono diurno, ele seja um sono mais superficial, restaurador também, com umas sonecas, porém menos profundo do que o sono noturno. Então, de dia, deixar no claro, não é no sol na cara, né? Mas deixar no ambiente, não precisa escurecer, botar com cortina, não. Deixar o bebê no ambiente domiciliar, televisão ligada, às vezes tem um cachorro, tem um gato ali circulando, de vocês deixar o movimento, até porque a gente não tem como blindar isso totalmente, né? Ruído da rua, né? Às vezes você mora numa rua mais barulhenta, o bebê tem que se acostumar e eles se adaptam. Eles às vezes têm alguns sustos, que são até os reflexos primitivos, às vezes ele se assusta muito, mas na verdade são espasmos durante o sono, são reflexos, mas ele continua dormindo e ele consegue realmente dormir. Às vezes a mamãe tá com essa preocupação no consultório, a mãe tá com o bebê no colo, eu tô falando, meia hora lá, a gente conversando e o bebê dormindo. Eu digo, tá vendo? Aqui tá claro, né? A gente tá conversando do lado dele e ele tá dormindo. Eles conseguem fazer isso. E aí, durante a noite, o que a gente tem que fazer? Essa transição do dia e da noite tem que estar bem marcada. Isso é importante. Então, o ideal é você escolher um horário fixo para fazer essa transição do dia e da noite, que já esteja escuro. É importante que o lá fora esteja escuro, porque vai escurecer mais essa casa, né, quando você diminuir as luzes. E tem alguns hormônios, como por exemplo a melatonina, que a gente libera durante a noite e ajudam a dormir. Então, no horário que você estabeleceu, sei lá, aqui na minha cidade escurece cedo, aqui na minha cidade escurece tarde. Escolhi, sei lá, quero que meu bebê durma 8 horas da noite. E aí, escolhido o horário, você vai sempre no mesmo horário todos os dias. É importante você seguir mais ou menos o mesmo horário, porque isso entra no ciclo circadiano do bebê. E você vai ver que daqui a alguns dias ele vai começar a ficar enjoadinho aí nesse horário e pedindo mesmo para poder fazer essa rotina, essa mudança de dia para noite. A Thaís perguntando, antes colocar meu bebê para dormir de lado, mas vi na sua live que é melhor de barriga para cima, mas minha bebê tem acordado muito durante a noite resmungando, se contorcendo, cheia de gases. Mas isso é independentemente da posição. Segurança em primeiro lugar. Então, barriguinha para cima até os 4 meses, sempre, sempre. Isso aí diminui muito o risco de morte súbita. Então, tem que manter a barriguinha para cima, não tem jeito. De lado não pode, de barriga para baixo não pode, é barriguinha para cima. Então, esse é o horário do sono, do sono noturno, né? Do ritual do sono que a gente fala, é muito importante manter o mesmo horário. E é interessante que você dê o banhozinho morno, o banhozinho do bebê nesse horário. E 99% das mamães que chegam lá no consultório, eu pergunto, vocês dão o banho que horário? De manhã ou início da tarde? Porque tendem a manter a logística da maternidade, que geralmente no hospital se passa de manhã, dá o banho e tal, olha os pacientes. Isso não é necessário, isso é um mito, isso é um tabu que a gente precisa quebrar, né? Não tem, você pode dar o banho no seu bebê até meia-noite, 1 da manhã, não existe horário para dar banho, né? Desde que esteja tudo fechado, não tem vento, você fecha a janela, né? Aquece, às vezes é um local muito frio, não tem aquecimento dentro de casa, você liga o chuveiro, né, de dentro do banheiro, deixa aquela sauninha e vai dar o banhozinho ali, porque faz muita diferença esse banho
para a rotina do sono. Esse banho vai fazer com que esse bebê relaxe, que ele, mesmo os recém-nascidos que choram muito, a maioria não gosta muito de banho, mas depois que toma o banho, troca o cheirinho, troca a roupinha, você pode até fazer uma chantala, pode fazer uma massagenzinha ali nos pezinhos, nas mãozinhas, eles relaxam, tendem a dormir mais profundamente, logo nessas primeiras horas depois da rotina do sono. Então essa rotina do sono faz parte do que a gente chama de higiene do sono. Você vai levar esse bebê para o mesmo lugar sempre à noite para dormir, então é diferente do dia, que ele dorme em qualquer lugar. De noite não, de noite tem que ser o mesmo lugar para ter aquela associação boa, aquela associação positiva, com cheirinho, com banhozinho. Ele sabe que vai tomar banho, que vai relaxar, ele sabe que os barulhos a gente já reduz, já desliga a televisão, já fala mais baixinho. Aí sim a gente já deixa tudo mais escurinho, a meia luz, às vezes uma luzinha de abajur bem fraquinha ali só para dar aquela iluminada, pode colocar uma musiquinha relaxante no final. Então, criar um ambiente de relaxamento para que esse bebê comece a entrar nessa vibe aí, relax, e consiga, né, entender que a noite é mais relaxante que o dia. Quem mora em locais muito calor, posso usar ar-condicionado, o ideal também é você usar ar-condicionado somente à noite, porque você não vai deixar o menino 24 horas por dia no ar-condicionado. Então a temperatura do ar-condicionado ela é mais estável de noite, aí você agasalha ele bem direitinho, beleza, deixa ali em 23, 24 graus, é suficiente. Durante o dia, você vai pegando no centro do bebê, não nas mãozinhas e nos pezinhos, porque eles são mais frios normalmente. No centro do bebê, tá muito quente, diminui a quantidade de roupa. Tá muito frio, agasalha, mas deixa ele no ar ambiente durante o dia, de preferência, e aí de noite você coloca o ar-condicionado. É mais um fator aí que entra também para relaxar. E se certificar que mamou bem, bota até ficar desmaiadinho ali de tanta barriguinha cheia. E aí você vai conseguir um sono noturno, um ritual noturno muito mais fisiológico. De dia vai ficar acordando mais picadinho, de noite ele vai dormir melhor. Isso automaticamente, isso vai acontecer. A Paula também fala sobre segurança no berço, até o ninho contraindicado, pois tem risco de sufocamento. A gente está falando de rotina, mas eu posso falar depois um pouquinho disso. Essa massagem pode ser usado óleo para recém-nascido? Pode, qualquer óleozinho. Para recém-nascido, óleo de amêndoa, óleos próprios para recém-nascido. Pode usar Dersane, que é um óleozinho também de triglicerídeos. Você pode fazer como você quiser. A Flávia perguntando, a partir de que idade se deve iniciar suplemento com vitamina D? A partir da primeira semana de vida, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai botar esse bebê bem relaxadão, né, no berço, né, como a Paula falou, de preferência sempre inclinadinho, tendo refluxo ou não tendo refluxo. A gente vê que na maternidade os bebês ficam no bercinho a uns 30 graus mais ou menos, das costas, né, até em cima, inclinado, porque é mais fácil de respirar, se golfar também já não engasga tanto, o risco é menor, e sempre de barriguinha para cima. Nossa traqueia, onde a gente respira, é na frente, e onde a gente engole é atrás, o esôfago. Então, se o bebê vomita ou golfa, se ele está virado de barriga para baixo, esse conteúdo vai muito mais facilmente para a traqueia e ele aspira com mais facilidade. Se ele está de barriga para cima, este conteúdo de golfar volta mais facilmente, ou sai ou volta para o esôfago, tendo menor dificuldade também, né, menor chance aí de aspiração. E a gente deve ter menos coisa possível nesse berço. Berço cru, sabe aquele berço americano? Só com grade, sem kit berço, aqueles trem tudo, porque aumenta o risco de asfixia, aquilo cair por cima do bebê. O bebê tem que estar purinho, né, algo inclinado ali e de barriguinha pra cima. Os ninhozinhos, tá? Existem alguns ninhos, aquele ninho mole, aquele ninho meio molengo, que pode cair em cima do bebê, também não é recomendado, porque pode aumentar a asfixia. Mas existem alguns ninhos estruturados, é como se for, ele é duro. É um ninho, é como se fosse uma barbatana, sabe? É um ninho estruturado. Esses você pode colocar, porque o bebê ele gosta muito desse aconchegozinho de ficar. Eles gostam de ter algo limitando eles. Tanto é que na maternidade as enfermeiras fazem aquele charutinho, né? Aquele temaki, faz um temaki de neném, porque dentro do útero ele estava dessa forma, todo apertadinho. Por isso que as mamães às vezes, eles gostam de colo, claro, porque, né, dá aquela sensação de conforto.
de dentro do útero. E aí, como eu falei, essa esterogestação, essa transição da gestação de dentro do útero para fora fica mais fácil. Então, durante o dia, pode abusar do colo. Não atrapalha se você der colo de dia, com sono da noite. Eles conseguem fazer essa distinção desde que essa rotina seja bem estabelecida. Ah, pode dar colo. Ah, ele só dorme no colo de dia. Bote no colo então, não tem problema nenhum. De noite ele consegue dormir no lugarzinho dele. Eles conseguem fazer essa distinção, porque eles sabem que a rotina do dia é diferente da rotina da noite. Isso é muito legal. Eles são inteligentes, os bebês. Aí ela perguntando, rolos ao invés de ninho é melhor ou fazer um rolo de lençol? Também não é muito indicado, porque tem essa coisa de desfazer no meio da noite, né? Eles têm um risco maior. Tudo que você coloca ao redor do bebê aumenta o risco de asfixia. Então, o ideal é que você deixe mais purinho possível ou usar um ninho mesmo estruturado, de tipo uma barbatana mais durinho. Ah, doutora, mas aí eu vou botar no berço americano e ele vai bater a cabeça na grade. Bate, mas ele rola e encosta na grade e a grade faz mais barulho do que machuca. As pessoas têm agonia com aquilo, mas, gente, o bebê não tem força suficiente para se machucar rolando ali na grade. É um bebê pequeno, então isso aí é mais barulhenta a grade do que machuca, não tem problema nenhum. É muito melhor deixar na grade do que botar os kit bessos aí. Os charutinhos para ele dormir melhor, o charutinho só se você souber fazer bem direitinho, porque ele tem que estar bem apertadinho o temaki, né, como as enfermeiras fazem. Então, na maternidade, se vocês tiverem interesse de fazer o charutinho, pede a enfermeira para ajudar. Nos primeiros dias de vida é interessante, depois que eles ficam maiorzinhos, um mês e tudo, você não consegue fazer, porque eles se mexem muito, querem botar a mão para fora. Mas no início, sim, você pode fazer o charutinho, se você fizer direitinho, prender, para que ele fique, né, nessa posição intraútero aí, mais aconchegado, porque eles gostam realmente de ficar dessa forma, da forma que eles ficavam dentro do útero, né, o colinho, aquele aconchego. É importante você fazer isso. E essa rotina estruturada do dia e da noite, ela vai fazer com que esse bebê, como eu falei, ele comece a chorar e ficar enjoadinho naquele horário que você marcou para ser o horáriozinho dele dormir. Eles começam a ficar enjoados enquanto não bota no banho, enquanto, né, não arruma. Aí as mães perguntam assim, fica achando estranho de noite. Ah, então eu posso dar outro banho? Não dê outro banho no início da vida, não. Primeiro, porque é uma mão de obra, você leva 2 horas para dar um banho. Segundo, a pele do bebê recém-nascido ela é muito sensível, ainda está também nessa transição de esterogestação. O ideal é que dê um banho só. E também ele acaba relaxando muito durante o banho. Então não dê de dia, deixa ele mais agitadinho mesmo. Ele vai dormir, vai tirar as sonequinhas, mas de noite ele vai dar aquele relaxadão. E para a estruturação da rotina inicial, é mais legal que você faça esse banhozinho só de noite. Você vai ver que funciona. Gente, é batata aí, ó. É 100% de acerto. As mães voltam maravilhadas. Ai, doutora, eu comecei a dar banho de noite. Maravilha, dorme aí 3, 4 horas seguidas, né? A gente sabe que recém-nascido a gente tem um pouquinho mais de cuidado com esse horário de amamentar, dependendo do peso também a nascer. A gente não passa muito de 4 horas, mas depois de um mês, pode dormir aí. Aí tem bebês que dormem 5, 6, 7, 8 horas seguidas, já com 2 meses de idade, só com essa dicasinha aí dessa coisa do ciclo circadiano e da rotina do sono, higiene do sono estruturado. Qual o horário melhor? O horário melhor para você, o horário que for bom para a sua rotina aí do dia. Tem que ser de noite, né? Tem que ser escuro, porque faz parte, né? A luz, a diminuição da luminosidade. Desde que você escolha um horário e siga, pode ser 6, 7, 8 horas. Não fazer muito tarde, né? Porque o bebezinho ele precisa de um sono profundo, em alguns momentos aí de madrugada, para liberar melhor hormônio de crescimento e tal. Então até 9 horas aí, no máximo, começar essa rotina do sono. Normalmente se começa entre 7 e 8 horas da noite, tá? Isso pode mudar um pouquinho, claro, com a evolução desse bebê. Ele vai ficar enjoadinho um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Você pode fazer uma adaptação, mas sempre pensando em manter ali aquela rotina que você estabeleceu. Isso faz tanta diferença, é muito bom. A Delane, o óleo para recém-nascido é indicado para massagem? Deve ter... É indicado sim, pode ser qualquer óleozinho para recém-nascido, não tem problema nenhum, pode fazer, não botar muito, né, para não ficar melequento, mas você pode fazer sua Chantala sim. Aí eu digo, gente, as mães às vezes perguntam, e se eu não fizer uma rotina, se eu não consigo fazer, sei lá, por algum motivo? Olha, existem alguns riscos que você vai correr se você não fizer uma rotina. Riscos, doutora? Riscos sim.
O que eu falei no início? O risco de você não conhecer o padrão do seu bebê. Como é que seu bebê responde as modificações de dia e noite, como o seu bebê se comporta, quem é esse bebê, quando é que ele chora mais, quando é que ele está mais agitado, quando é que ele está mais relaxado. Então, esse risco seria de não conhecer o padrão do seu bebê. E não conhecer o padrão do seu bebê faz com que a gente fique o quê? Com uma maternidade muito mais caótica, muito mais perdida, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. É muito mais, você simplesmente não sabe o que fazer, às vezes, ali com aquele bebê. E, às vezes, demora a perceber que tem algo errado. Isso é importante. Então, um bebê que não tem rotina, a mamãe demora mais tempo para perceber que algo não está muito bem, não está, né, tá fora do normal. E isso é ruim, claro, a gente quer, né, tá sempre preparada. Mas que eu digo, gente, rotina é vida. E o bebê realmente fica mais irritado. Um bebê que não tem rotina, ele não consegue a resposta, as demandas dele elas são caóticas e tardias. Então ele se irrita porque as pessoas não sabem o que ele está querendo naquele momento. É um bebê mais irritado, é um bebê mais choroso, então é mais caótico. Por isso que eu digo sempre, né, como eu falei aqui no início, meu mantra, rotina é vida, rotina é vida. Quem fala que não é porque, né, tá ali no caos e tá achando tudo ok. Quem gosta de viver no caos, ok, né, mas quem não gosta de viver no caos, como eu, por exemplo, gosto das minhas coisinhas estruturadas. Aqui, Paula falou, o que você acha do ruído branco? Será que ele não pode fazer o bebê se acostumar e depois não dormir mais sem ruído? Qualquer tipo de associação com o sono, ela é ruim, tá? Que a gente chama de associação. Eu chamo de rituais escravizantes, né? Essa associação. Então, a gente não deve usar uma coisa é você fazer uma rotina. Rotina é diferente de associação. Rotina, você estabelece horário, você estabelece um ritual, mas se você sai um pouco desse ritual, você consegue mesmo assim manter. Os rituais escravizantes são coisas tipo assim, meu bebê só dorme se eu tiver com ele no colo, se eu tiver com ruído branco, se estiver com chupeta, se eu der 3 pulinhos, uma rodadinha, esqueça o C, né? A gente é que começa a colocar coisas e se escravizar. A gente mesmo, a mamãe se escraviza achando, na loucura, na agonia de fazer o bebê dormir, começa a acumular o que eu chamo de rituais escravizantes e acaba, né, se ligando nisso, o bebê realmente começa a associar isso e só dorme com isso. Então, ruído branco, não, uma coisa é uma musiquinha ambiente que você pode tirar e ele não, né, não percebe muito. E aí a Tita falando, não sei mais o que fazer para bebê dormir, é só no colo. Pois é. Ele só dorme no colo. É uma associação que você criou, né? Porque você não consegue botar ele no bercinho e fazer dormir. Gente, a gente vai ter uma live só sobre sono, tá? E aí eu vou falar todos os segredos sobre soninho. A gente tá falando mais sobre rotina hoje, mas podem ficar tranquilos que a gente vai falar sobre sono semana que vem, tá? Eu só dorme, não sei o que, só dorme. Essa coisa de só dorme, é a gente que não conseguiu fazer o bebê dormir sem. Porque foi mais rápido dormir assim. Né? E aí acaba depois você tendo que pagar para ver, você tem que dissociar isso depois e às vezes fica mais difícil. E aí falando como as mães, falando justamente nisso de associação, as mães perguntam às vezes como conciliar a rotina com a amamentação exclusiva, livre demanda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Funciona super bem do mesmo jeito. Se você fizer o seu ritual, a sua rotina, mesmo o bebê sendo amamentação exclusiva livre demanda, ele vai relaxar depois do banho, vai ficar mais horas sem mamar, porque vai estar dormindo. Quando ele acordar, seu peito já está mais cheinho, ele vai mamar melhor e mais rápido, vai dormir um pouquinho mais à noite. A noite fica fisiológica assim mesmo. É um erro muito frequente as mamães acharem que os bebês que tomam fórmula, eles dormem melhor do que aqueles que são amamentados ao seio. É muito mais por associação e falta de rotina do que pelo tipo de leite. Então as mães às vezes vêm desesperadas. Meu Deus, eu quero botar uma fórmula que eu não aguento mais, o menino mama o tempo todo. Porque vamos rever como é que tá essa rotina. E muitas vezes você consertando, ajustando aqui, ajustando ali, essa rotina, fazendo o seu ritual do sono, a higiene do sono bem estruturada, você consegue sim manter a amamentação livre demanda, ele vai acordar para mamar
com um tempo maior, né? Vai ficar 3, 4 horas do mesmo jeito, né? Aí Mila falando, melhor dar o peito antes ou depois do banho? Tanto faz, tá? Isso não faz diferença. Depende do bebê, daquele momento. Ah, o bebê tá muito agoniado, acho que vai estressar muito ele dar o banho, tá muito faminto. Você pode dar o peito antes, dar o banho depois, não tem problema. Ou você pode dar o banho antes e o peito depois, ou dar um pouco de peito para dar uma acalmada e dar o banho e depois termina de amamentar. Isso aí não tem problema, isso pode variar, inclusive, né, a cada dia, não tem, isso não atrapalha se você fizer, né, de forma diferente um dia ou outro, não, desde que o ritual do sono, como, né, por si só esteja ali funcionando, né? Outro mantra meu que eu digo assim, de dia livre demanda. De noite é a mamãe que manda. No sentido de, continua sendo livre demanda, porém, você vai fazer um ritual do sono, a higiene do sono, justamente para ensinar esse bebê a relaxar mais, a dormir por mais horas seguidas, para dar tempo pro seu peito encher melhor, encher mais. Quando ele acordar ali 3, 4 horas depois, seu peito tá mais cheio, tá mais fácil de mamar, ele mama, dorme mais algumas horas, então acaba sendo... eu brinco assim que de dia livre demanda, de noite é a mamãe que manda, mas nesse sentido de você ser um pouco mais dona, né, da sua maternidade, que eu acho que está faltando um pouquinho disso hoje em dia. As mulheres estão meio perdidas, as mamães estão, né, muito sentimento de culpa, e aí acabam deixando o bebê tomar conta e fazer o que quiser. Não é bem assim. Tem algumas coisas que a gente consegue controlar, que a gente consegue moldar, né, e acho que a gente tem que ser mais proativa nessa maternidade, menos Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, porque aí a coisa fica mais caótica, né? Eu acho que sim. Aí, quando eu falando aqui, ó, eu falo e mostro. Por exemplo, as mães perguntam assim, tá, doutora, aí a gente vai fazer a rotina e depois, depois de os bebês maiores, né? Os bebês mais velhos, como é que a gente faz? A Ana Karina perguntou que o bebê dormir muito pela tarde pode atrapalhar o sono da noite? Muito pelo contrário. Quanto melhores são as sonecas, melhor o sono da noite, né? Então aquela coisa da vovó, não deixa dormir, justamente ao contrário. Se o bebê estiver muito agitado de dia, a gente tem que pegar ele para dormir, porque ele relaxa e consegue dormir muito melhor à noite, não fica com aquela choradeira, aquela agonia para dormir. Há uma coisa que a gente pode fazer, pois é, deixa o bebê tomar conta e hoje sofre, é só inverter isso. Tome conta você agora do seu bebê, né? É você que é a mãe. O que a gente faz para os bebês maiores e para as crianças? O que eu faço aqui em casa? A rotina em si, né? Depois você vai seguir uma rotina alimentar, de introdução alimentar, e as mães me perguntam muito com relação a pandemia, como é que eu faço, gente, com as crianças maiores? Eu falei aqui em algumas lives, o ideal é você manter essa rotina estruturada, e as crianças maiores que conseguem ler, você pode escrever a rotina visível para que elas, né, vejam o que tem que fazer, ou aquelas que não leem ainda, mas já andam, já mexem nas coisas, uns desenhos ou recortes e colocar visualmente para aquela criança observar. Então, por exemplo, na minha geladeira, ó, tem a rotina da minha filha, então ela já tem 7 anos, já sabe ler, escrever, aí tem as aulinhas, almoço, aula de piano, tudo aqui, tempo livre, fica pregado, fica grudado lá na geladeira. Aqui tem a rotina de limpeza da casa, cada dia a gente limpa uma coisa da casa, tá? Mesma coisa na geladeirinha. Eles adoram ver, tem um calendário, que é um imã, fica lá na geladeira também, pra gente, né, se situar, que hoje em dia a gente fica perdida, que dia é que dia. E existem também aqui ó, imantado também, tem em papelaria você encontra esse tipo de calendário aberto com os dias da semana, que você pode escrever o que você pode fazer. Eu uso esse aqui pra mim, fica na geladeira também. Então, visualmente, a gente olha todo dia, quando tá tomando café, no dia anterior, o que a gente vai fazer. Isso para as crianças maiores é ótimo, dá conforto. Você pode fazer uns combinados. Tal horário, que horário que você quer botar pra brincar, para assistir desenho, para fazer alguma coisa com a mamãe, com o papai. Eles se sentem mais seguros e observam ali que tem algo a seguir, ficam mais responsáveis, dá um acalento maior, diminui a ansiedade dessas crianças e funciona. Você tá vendo, se você tem uma rotina estruturada desde que o bebê nasceu, é muito mais fácil, muito mais tranquilo, a criança já incorpora aquilo como dela, a rotina em casa, ela, né, vai muito mais facilmente do que aquela mãe que resolveu agora, na quarentena, né, colocar o filho na rotina.
A Thaís falando, eu acabei dando forma para minha bebê porque não dá tempo meu peito encher. Minha bebê mama muito. Então, estou dando fórmula. Eu teria que ver isso, porque na maioria das vezes não precisa, não. É só falta de orientação mesmo. A gente tem... O que a gente vê que se está faltando é peso e comprimento. Então, indo ao pediatra, ganhando peso, está crescendo. Então, né, o peito está produzindo, mesmo você sentindo que não está. Porque diminui mesmo essa sensação, o peito não fica cheio aí de leite a vida toda, isso só nas primeiras semanas. Depois ele esvazia mesmo e só enche na hora do bebê mamar. E aí tem algumas técnicas, alguns ajustes que a gente faz para voltar aí essa amamentação. Oi, Ju, tudo bom? No meu método também, Mamãe Incrível, minhas alunas já sabem também. A gente tem algumas dicas, alguns insights aí que a gente pode fazer para ajudar, né, a mãe ficar menos insegura aí e conseguir amamentar exclusivamente sem essas neuros. Ai, meu Deus, será que tá suficiente? Será que não tá? Isso aí a gente tira esse estigma, né, essa neura da mamãe para ela ficar mais tranquila. Doutora, você é maravilhosa, conseguimos fazer a rotina do sono com minha bebê desde os 3 meses. Ela dorme a noite toda e aprendi com você, tá vendo? Maravilha, fico muito feliz, né, em saber disso. Aí tá vendo, a noite toda a partir dos 3 meses. Gente, isso é um sonho possível, né, minhas alunas, minhas mamães incríveis. A Tita, melhor pediatra. Obrigada, amor. Deixa eu ver aqui as perguntinhas. Ai, meu Deus, meu dedo. Vamos lá. A Kátia perguntando aqui. Sou gestante, mas tenho amigas que o bebê só dorme se não tiver barulho nenhum. Como fugir disso? Foge do mesmo jeito que eu falar. Tudo que você disser, assim, meu bebê só dorme se é associação de sono que você precisa quebrar. Então, não existe só dorme se. Só dorme se alguma coisa foi você, mamãe ou papai, que colocou isso no bebê. Porque às vezes o bebê tem um pouco mais de dificuldade de dormir, né, sem aquela associação, e a mamãe, em vez de trabalhar isso, né, fica lá com o bebê. Não, cai na armadilha. Vocês caem na armadilha, gente, da associação, dos rituais escravizantes, não pode. Muito interessante isso da rotina. Para crianças que não sabem ler, coloca desenho? Sim. Para crianças que não sabem ler, você pode colocar os desenhinhos na rotina. Então, em vez de estar escrito, como o da minha filha, você pode botar, se você souber desenhar, né? Eu não sei, não. Você pode recortar também recortar, né? Pegar da internet. Uma criancinha comendo, aí brincando, assistindo TV, almoçando. Você coloca as fotinhos e eles olham lá na geladeira, na altura deles, né? E eles adoram, gente. Com 2 aninhos em diante, você já pode fazer isso. Com 2 aninhos, você já pega, a criança já, olha aqui, vem cá, o que a gente vai fazer hoje de manhã? E já ajuda também a criança a conhecer o que é o dia, a noite, manhã, tarde, né? Começar a pensar de forma mais concreta, né? Isso nessa idade ainda não é. Você começa a pensar de forma mais concreta com 6, 7 anos, mas já ajuda ele a se estruturar. Ó, tá sol, tá vendo? Tá dia. Então aqui, ó, o solzinho, o que a gente vai fazer? Tá à noite. Eles gostam. Mamãe, o que eu vou... E eles começam a perguntar e desce. Minha filha mesmo, todo dia, na hora do café da manhã, ela vai lá ela já sabe de como, mas ela vai lá na rotininha. Hoje é segunda, então o que a gente vai fazer? E aqui você tá vendo, ó, sábado e domingo, ele é livre. É livre, né? Não precisa tanto radicalismo. A gente faz a rotina estruturada, aí durante o fim de semana a gente, e feriado, dá uma relaxada, como normalmente a gente faz, né? A Raquel Gomes falando, a pediatra prescreveu fórmula para o meu bebê de 18 dias. Segundo ela, meu leite está pouco. Meu bebê estava perdendo peso, por isso a fórmula também. Nesse caso, a fórmula é necessária? Raquel, não tem como eu saber, tá? Porque isso aí é muito... Raquel, não tem como eu saber sem conhecer vocês, né? Infelizmente. Eu tenho que ver como mama, eu tenho que pesar, acompanhar esse bebê. Te digo assim, ó, na grande maioria das vezes não precisa colocar a fórmula, tá? Existe alguma indicação, mas é muito raro. Às vezes com alguns ajustes a gente consegue não colocar. Então, precisa ver, precisa acompanhar, é uma coisa que não tem como eu sem conhecer você, seu bebê e sua família, não tem como eu saber. Pela manhã mamando no peito, mas não dorme. E tem que dormir de manhã, de tarde, tem que tirar as sonequinhas. As sonequinhas, elas são super importantes nessa rotina, porque se não dorme de dia, de noite fica muito mais difícil de pegar no sono. Então, não dorme, de dia você, né, será que essa higiene do sono diurno tá legal? Então, é um bebê, às vezes, que precisa de um pouquinho mais paciência para dormir, precisa de um colinho,
precisa estar ali, né, mais aconchegado, precisa estar com um pouquinho mais de silêncio, às vezes, durante o dia do que outros. Então, você tem que ver qual é a demanda do seu bebê, como é que ele dorme melhor, para de dia sim você fazer ele dormir. Essas sonequinhas são super importantes para o sono noturno, sonequinhas de manhã, sonequinhas de tarde, a depender da idade do bebê. Vai ter uma, duas, três, quatro sonequinhas, a depender da idade. A gente vai ter uma live também só sobre soneca e sono, onde a gente vai falar bem disso. E aí, outra pergunta às vezes que surge é quando sai da rotina por algum motivo, né? Como é que a gente retorna para essa rotina? Às vezes viaja, não ultimamente, né? Mas assim, na vida normal. Às vezes viaja para algum lugar, às vezes saiu, foi para foi visitar alguém, aconteceu alguma coisa que fugiu da rotina ou ficou dodói. O que que a gente faz? Então, o que que a gente faz? A gente mantém a nossa rotina, né? Você pode sair um dia ou outro, tá chatinho, o dente tá nascendo, acorda mais vezes, né? Você faz um denguinho maior. Nas viagens, às vezes, aquele horário do sono, do ritual, você não consegue estabelecer 100%, não tem problema. Voltou para a vida normal dentro de casa, você volta com a sua rotina normalmente e ele vai se adaptando. Às vezes demora uns 2, 3 dias para voltar, mas é como se você libera a rédea ali depois você puxa a rédea de novo, você libera a rédea, depois você puxa de novo. Então, você sempre volta para a sua estrutura anterior e primária, mesmo que aconteçam algumas coisas ao longo do caminho, né? Afinal de contas, a gente não é um robozinho. Claro que o bebê vai ter suas variações, vai ter seus saltos de desenvolvimento, que muda bem a rotininha dele. Vai ter algumas coisas que vão acontecer no meio do caminho que vão quebrar um pouco essa rotina. Mas como eu falei, fica mais fácil. Oi, Jessinha! Fica mais fácil você conhecer o seu bebê, né? Quando você tem uma rotina estruturada, até para quando sair dessa rotina você conseguir retornar de forma bem mais tranquila do que quando é sempre caótica, você fica totalmente perdidona ali, não sabe se é um salto, não sabe se o que aconteceu, se é um dente doendo, se é nada, porque você demora mais a entender o que o seu bebê está te falando quando você não cria essa rotina estruturada, né? E as sonequinhas são de quanto tempo? Depende da idade do bebê, como eu falei, né? Os bebês, os recém-nascidos, por exemplo, não tem nem essa distinção de soneca e sono, porque eles praticamente mamam e dormem, né? Até 30 dias. Depois começa a ficar acordadinho um pouquinho. Então o bebê aí por volta de 4 a 6 meses, eles dormem aí umas 4 sonequinhas, 2 de manhã, 2 de tarde, mais ou menos, aí de meia hora a 1 hora. Já é suficiente. É profundo sim, os ciclos de sono eles sempre são completos, então ele dorme, o sono aprofunda, superficializa, a gente não dorme profundo o tempo inteiro, nem criança nem adulto, a gente tem ciclos do sono profunda, superficializa, e nas sonequinhas também isso é importante para que ele fique mais tranquilo para dormir de noite, né? Oi, Joy, minha aluna linda, mamãe lindona de gêmeas aí. E aí, me lembrei até disso. Quanto mais filhos a gente tem, mais rotina a gente precisa. A Joy me lembrou disso. Então, as mamães às vezes perguntam, eu tenho um filho mais velho e tenho um bebê agora. Quanto mais filhos você tem em casa, mais você precisa de uma rotina. Então, a Joy aí com gêmeas, ela vai precisar mais ainda da rotina para tentar fazer as coisas no mesmo horário com as meninas. Senão, ela vai ficar o dia inteiro, né, nessa demanda com as pequenas. Então, botar para tomar banho no mesmo horário, botar para mamar intercalando. Então, tentar ajustar para que as coisas sejam feitas ao mesmo tempo, né, na medida do possível, as sonecas, né, a rotina do sono, a higiene do sono noturna, para que isso seja menos penoso. Então, quanto mais filho você tem, mais rotina você precisa ter. No caso dela, que são gêmeas, ela vai tentar fazer as coisas ao mesmo tempo. No caso de mamães que já têm um filho mais velho, o ideal é você, que horário é que esse filho mais velho dorme, por exemplo, à noite? Ele dorme às 9. Então, fazer a rotina do sono do bebê antes, para você ter um tempinho aí também de colocar seu filho mais velho para dormir, também de ficar com ele sozinho um tempinho ali, 1 horinha que seja, para ele se sentir também, né, incluído aí, porque a gente sabe que quando vem um filho novo, às vezes o mais velho, pelas demandas mesmo do dia, acaba ficando um pouquinho de lado, e é importante que a gente estabeleça esse horáriozinho da rotina do sono, principalmente, para que o mais velho também tenha o seu tempinho ali só para ele. É importante, eles gostam bastante. Então,
é uma preocupação realmente das mamães. A gente vê que tem muita dúvida, né, de como fazer, de se é possível fazer. E eu te digo assim, de carteirinha, é possível fazer. Faz muita diferença na condução da sua maternidade. Então, assim, as mamães que são minhas alunas, né, dos 100 primeiros dias, do Método Mãe Incrível, elas percebem essa necessidade de rotina, elas implantam, assim como as minhas pacientes, e muda a vida sua e do bebê. Então, eu fico muito triste quando eu vejo, assim, nas redes sociais, até alguns profissionais mesmo, dizendo, não adianta botar rotina em bebezinho, não acontece dessa forma. E eu digo, gente, será que esse povo tem filho? E como é que é dentro de casa? Porque não é possível. É claro que é possível e necessário para a saúde mental, física, tanto de quem está cuidando do bebê, como do próprio bebê, da própria criança. Quem não tem rotina vai colher os frutos, né, mais tarde. Então, as pessoas às vezes querem, como eu falo também sempre, as pessoas plantam maçãs e querem colher laranjas. E aí agora no isolamento social fica todo mundo doidinho. Doutora, como é que eu faço para meu filho dormir no horário? Como é que eu faço para botar rotina numa criança maior que não tem rotina estruturada? Digo, poxa, agora vai ser bem mais difícil, né? Vai ser bem mais complicado. É possível? Mas já fica mais complicado. As crianças que já têm se incorporado desde o primeiro dia de vida, isso faz parte da vida delas, não é nada, né, estranho, nem diferente, nem fora do normal. E pra gente também curtir uma falta de rotina, joga tudo pra lá, fim de semana, viagem, a gente precisa ter um porto seguro pra gente voltar e ter certeza ali, aquela sensação, não, a gente vai voltar pra casa, a gente vai voltar ao nosso dia a dia e eu vou conseguir descansar, e meu bebê também vai conseguir descansar, né? Paulinho, perigos das telas, tá? Eu já falei isso numa outra live, tem uma live só falando de dependência virtual. Foi nosso café com informação da semana passada. Pode acessar aí no YouTube, no Facebook ou no IGTV, que tem lá uma livezinha só sobre isso, sobre dependência virtual, tá? Então, com relação à rotina, é essa dica que eu deixo pra vocês, tá? Rotina é vida. Oi, Gabi, lindona! Gabi também é uma mãe maravilhosa, assim, é uma mamãe que também estabelece as coisas para os seus filhos de forma correta. Os meninos são saudáveis, comem bem, dormem bem a noite inteira, porque a gente, principalmente quem trabalha fora, quem trabalha, tem né, algum trabalho estruturado, a gente precisa de uma rotina, porque senão a gente não consegue trabalhar. Rotina é vida, gente. Rotina faz com que a gente consiga cumprir as nossas demandas de forma muito mais tranquila e organizada. Planejamento, né? Rotina e planejamento, elas andam juntas. Então, planejar a sua semana, planejar a sua rotina, como eu falei, é claro que uma hora ou outra isso vai sair um pouco do lugar, mas se você tem aquele foco, aquilo estruturado, você volta para esse porto seguro e essa maternidade, ela fica muito menos pesada, ela fica muito mais fluida, muito mais tranquila, você é muito mais capaz de resolver as suas demandas pessoais e as demandas dos seus filhos, dos seus bebês, né? O seu bebê, que seja. Então pensem nisso, comecem, quem não faz ainda, comece a fazer, quem tá grávida, comece a pensar nela, porque faz realmente toda a diferença. E quem fala que não faz, pode olhar com a lupinha ali que você vai ver que tem uma maternidade muito mais caótica e muito mais difícil, pode ter certeza. Queria agradecer a presença de vocês, tá? No YouTube e no Facebook, aqui no Instagram. Quem tiver mais dúvidas pode me contactar aí pelas redes sociais. Aproveito para pedir, continue me seguindo nessas redes. Tem o Telegram também, o canal Mamães do Mundo. Temos o blog, temos o YouTube, o Facebook, o Instagram. Temos mais lives durante a semana. Nosso quarta Pede 20, toda quarta-feira às 8 horas, perguntas e respostas. Aí a gente pode perguntar de tudo, sem um tema fixo, esclarecendo aí todas as dúvidas a respeito desse universo da maternidade. E o nosso programa novo agora, que é o Chá das 5. Nosso Chá das 5 vai ser toda sexta-feira às 17 horas. Começa já agora, dia 5. Esse Chá das 5 também tem um tema pré-estabelecido, eu vou divulgar aí durante a semana pra gente bater um papo legal aí também sobre o universo da maternidade. Vamos falar de um monte de tema legal esse mês. Esse mês eu já fiz a grade toda, tem sono, tem alimentação da gestante, tem um monte de coisa legal.
compartilhem a live, compartilhem com suas amigas, tragam uma amiga que é a hashtag, indiquem, disseminem informação de qualidade, conteúdo confiável, é sempre bom. A gente não guarda pra gente, a gente libera pro universo, né, Gabi? Libera para as outras pessoas que possam também ser beneficiadas com essa informação. Um grande beijo!